O metabolismo ele pode ser dividido em dois tipos, que é o catabolismo, que degrada as moléculas complexas para fornecer moléculas simples e energia. O anabolismo é onde se sintetizam as moléculas complexas a partir das moléculas simples com gastos de energia. E o catabolismo ele inicia a sua digestão, onde as moléculas de polissacarídeos são quebradas em monossacarídeos. Os lipídios são quebrados em ácidos graxos e glicerol, e proteínas são quebradas em seus aminoácidos. Todos esses três metabolismos convergem para o ciclo de ácido cítrico, também denominado de ciclo de Krebs, e é convertido em CO2 e H2O. E a energia ela é conservada na forma de ATP, ADP e NADH. Por fim, temos a etapa da fosforilação oxidativa, onde todos são convertidos em ATP, armazenando assim a energia. A fotossíntese ela possui duas fases bioquímicas principais, que é a fase luminosa, que depende da luz, que ocorre nos tilacóides do cloroplastos, e o processo principal é a captação de luz pelas clorofilas, a fotólise da água, que é a liberação de O2, que é a produção de ATP e NADPH através da cadeia transformadora de elétrons. E também assim tem a fase escura, que é o ciclo de Calvin, que ocorre no estroma do processo cloroplasto. Os processos principais é a fixação de CO2 pela enzima Rubisco, que é a redução de CO2 em moléculas orgânicas usando o ATP e NADPH, produzidos pela fase luminosa. A fotorrespiração, que é o processo onde o Rubisco fixa o O2 em vez do CO2, gerando compostos indesejados e liberação de CO2. Ocorre em altas temperaturas e baixa concentração de CO2. A alta luminosidade diminuindo a eficiência da fotossíntese. O catabolismo de carboidratos. Os carboidratos eles têm a glicólise, que é um manômero catalisador. A glicólise pode ser estocada em forma de glicogênio nos animais, ou na forma de amido, na sacarose ou sacarose nas plantas. Quando o corpo necessita de energia, é acionada a via glicólítica, onde a glicólise é convertida a piruvato. A glicólise é o catabolismo da glicose, que nela a molécula de 6 carbonos da glicose é convertida em 2 moléculas de 3 carbonos de piruvato, assim gerando energia na forma de ATP e NADH. Durante o processo, a glicólise pode ser dividida em duas etapas. A primeira etapa é denominada de fase preparatória, e nessa etapa, ATP é consumido para ativar a molécula de glicose e convertê-la em gliceraldeído e fosfato. E na segunda etapa, denominada de fase de compensação, o glicerídeo é convertido em piruvato e energia é armazenada na forma de ATP e NADH. Importante: a glicólise ocorre em todos os organismos vivos. Em plantas tem características reguladoras
singulares e rotas enzimáticas alternativas para várias etapas. E uma da rota glicólítica parcial paralela em plastídeos. Os produtos finais da glicólise vegetal incluem outro ácido orgânico, o malato. A glicogeníase é um processo úbico e das múltiplas etapas em que a glicose é produzida a partir de lactato, piruvato ou oxalacto ou qualquer outro composto na glicogênese, o piruvato ele é convertido à glicose numa reversão das reações da glicólise. As etapas que na glicólise gastam ATP na glicogeníase são revertidas por hidrólise, gerando fosfato inorgânico, mas com perda de energia. São elas as conversões de glicólise para a glicose. Além de liberar o fosfato sem conservar a energia, ainda gasta NADH, que é convertida em NAD+. E a glicogenese consome muita energia na glicólise. Uma molécula de glicose produz 2 NTP e 2 NADH. Na glicogenese, para formar uma molécula de glicólise, são gastos 6 ATP e 2 NADH. Por esse motivo, o organismo só recolhe a glicogênese em situações de necessidade. O ciclo de Krebs é uma etapa comum ao metabolismo de carboidratos, lipídios e proteínas. Ocorre na matriz mitocondrial, é uma das etapas da respiração celular. O ciclo de ácido cítrico, que é o ciclo de Krebs ou ciclo de ácido tricarboxilo, é uma via catabólica central e praticamente universal por meio da qual os compostos derivados de degradação das macromoléculas são oxidados a CO2. O piruvato é o produto da glicólise, é convertida a acetil. O material de partida para os ciclos de ácido cítrico pelo complexo da piruvato. A via cíclica de modo que os intermediários não são auxílidos para cada oxalacetato consumido na via produzido. Para cada acetil CoA oxidada pelo ácido cítrico, o ganho de energia consiste em 3 moléculas de NADH, uma de FADH2 e um nucleosídeo trisulfatado. Vias de pentose pode ser dividida em 2. Na fase oxidativa, a glicólise de fosfato é oxidada até ser convertida a ribose para ser utilizada na biossíntese. Para ser utilizada na biossíntese. Na fase não oxidada da ribose fosfato, é reconvertida a glicose fosfato para ser degradada e produzir energia. A respiração anaeróbica. Sem oxigênio, o piruvato vira lactato ou o etanol, assim gerando pouca energia.